Ótimo dia você, Carol, e todos que nos assistem. É situação, hein, Gabriel? Tá Vamos difícil, lá. né? Difícil. Acordar de manhã tem os seus custos, né? Agora eu vou falar em situação difícil. Perfeito. E custos, a gente tem que falar sobre Correios com o Gabriel Monteiro. Porque, exato, minha gente, que caixa é esse, hein, Gabriel? Tá negativo, tá no fundo do poço. E por conta dessa situação complicada da empresa, os Correios anunciaram um plano de reestruturação diante de um prejuízo bilionário. Vamos lá, Gabriel. Primeiro, o que prevê esse plano? Perfeito. São alguns pontos estratégicos que os Correios apresentam para reverter a situação, para voltar a dar caixa, a dar lucro, a pelo menos sustentar a operação, ficar no 0 a 0. Primeiro, vão pedir a bancos estatais e privados um empréstimo de 20 bilhões de reais. 10 bilhões para cobrir as operações deste ano e 10 bilhões para cobrir as operações do ano que vem. É uma forma que os Correios tiraram da cartola para tentar equilibrar a operação, falando, gente, a gente precisa de liquidez, a gente precisa de dinheiro para voltar a operação para o 0 a 0. Então, para a gente suportar estes 2 próximos anos, para executarmos este plano de reestruturação, a gente vai precisar de dinheiro, vamos pedir para os bancos empréstimos com garantia do Tesouro Nacional. Então, a União vai ser a credora, vai ser a garantidora dos Correios nessa operação, que garante um juro um pouquinho menor, mas serão ainda juros a mercado, porque os bancos não são bobos nem nada, não vão emprestar dinheiro aos Correios por preço de banana. Então os Correios vão ter que pagar este empréstimo e a gente vai ver que os custos financeiros dos Correios já estão subindo bastante. Do ano passado para este, 100%, mais de 100%, ou seja, eles estão gastando muito dinheiro com juros. É verdade que os juros subiram, mas também é verdade que os Correios estão tendo de se endividar. O que tem mais no plano? Um plano de demissões voluntárias, um PDV, ou seja, ofertar aos funcionários para que se demitam voluntariamente, aí sim garantam alguns benefícios para essa demissão. Correios tem uma base de funcionários muito grande, cerca de 90 mil funcionários, 80 são dos Correios e 10 mil são terceirizados. E aí um dado que me impressiona bastante, Carol, metade destes funcionários tem mais de 20 anos de casa. Então são funcionários antigos dos Correios. Normalmente quando o funcionário fica muito tempo na empresa, aí o plano de demissão voluntária custa mais, porque é mais caro demitir esse funcionário, sim, e ele ganha mais também. Resultado de toda essa situação, nos últimos 10 anos, Carol, os Correios ficaram 5 anos no negativo, deram prejuízo em metade destes últimos 10 anos. Começou lá em 2015 com 2 bilhões de resultado negativo, 2016 com 1 bilhão e 400, 2022 o prejuízo foi menor, 767 milhões, mas mesmo assim ficou no negativo. Em 2023, 597 milhões de prejuízo. Em 2024, 2 bilhões e 600, o que até então era um recorde, mas 2025 provavelmente vai bater novamente este recorde, porque já estamos em 4 bilhões e 400 milhões de prejuízo. De onde vem esse prejuízo? A receita está caindo e as despesas estão crescendo. Despesa com pessoal, Carol, subiu 70% em um ano. Então, as despesas administrativas do Correio estão muito altas. E, claro, a gente junta com o fator de uma política governamental da taxa das blusinhas, que derrubou bastante as remessas internacionais que são dominadas pelos Correios. Tem um custo ali de 1 bilhão de reais. Então, quando a gente olha para um prejuízo de 4, não é só blusinha que está batendo nos Correios. Tem essa questão de aumento das despesas. Gabriel, quando a gente olha aqui para os números dos Correios, são números que a gente pode também evidenciar a situação das estatais como um todo. Quando a gente olha para as contas das empresas estatais, também há prejuízo? Há prejuízo, a gente vai dar uma olhadinha numa arte que a gente separou sobre este prejuízo, Carol. Mas eu queria só encerrar esse tema dos Correios falando sobre um assunto. É um problema claro de gestão. A gente viu a pandemia aumentando muito o e-commerce, as remessas. Deveria ser um momento bom para os Correios. A gente perdeu essa janela. A empresa estatal de postagens, de cartas, de remessas, está perdendo dinheiro no momento que deveria estar ganhando, deveria estar nadando de braçadas. Tem este plano de diversificar receitas, de buscar novos mercados, mas isso ainda não está muito certo. O governo e a administração dos Correios vão ter que deixar claro quanto que isso vai custar e qual que vai ser o retorno destes investimentos. E só para pontuar também o que disse o presidente dos Correios, né, com relação a esse prejuízo, justamente quando você evidencia esse crescimento do e-commerce, ele diz que os Correios não conseguiram acompanhar a concorrência, não conseguiu se
modernizar. Ficou para trás, perdeu o bonde. Bem, aqui o cenário que a gente já tem Exato. é das estatais como um todo, né? O prejuízo aos cofres, segundo esse levantamento que o Gabriel Monteiro traz para a gente, levantamento do Banco Central. Exato. Aqui exclui estatais financeiras e também a Petrobras. Os números são muito grandes, então aqui compila boa parte das estatais federais e um resquício das estatais estaduais. Tínhamos resultados negativos aqui entre 2015, 2016 e 2017. A partir de 2019, essas estatais tiveram resultado positivo, então a gente vê aqui lucros que superam os 10 bilhões de reais, por exemplo, em 2020 e 8 bilhões de reais em 2022. E a partir de 2023, este prejuízo vem crescendo e bastante. 1 bilhão, 4 bilhões e agora 2025, no saldo parcial, quando a gente compara com o ano antes, 8 bilhões, quase 9 bilhões de prejuízos gerais. Quem que cobre estes prejuízos, Carol? O Tesouro Nacional. Tem uma terceira arte que eu gostaria de trazer por aqui, que é sobre subvenções. O que isso significa? É o dinheiro que o governo está tirando do bolso para manter essas operações funcionando. Elas estão crescendo e crescendo muito. Saíram de 14 bilhões lá em 2017 para mais de 26 bilhões, quase 27 bilhões no último ano, em 2024. Qual que é o receio? Que os Correios, que estão dando prejuízos bilionários, caiam nessa conta aqui, que o governo tenha que tirar dinheiro do bolso para cobrir as operações dos Correios, porque elas são praticamente inviáveis, elas estão custando demais e não estão dando resultado. O Correio, por enquanto, vai correr atrás dos bancos, pegar dinheiro emprestado, mas se isso não der certo, aí entra nessa conta aqui, com o governo tendo de tirar dinheiro do bolso para cobrir o rombo. Então, 27 bilhões no ano passado, a gente ainda aguarda os dados fechados deste ano de 2025. E a conferir, então, a aplicação desse plano de reestruturação e acompanhamos também essa possibilidade, né, desse pedido de empréstimo a bancos estatais e também privados, Gabriel. Exato. Tem uma questão que é quanto que vai custar esse crédito e se os bancos têm interesse em ceder o crédito. Os Correios falam que não podem garantir nada. Eles vão estruturar essa operação, vão perguntar para os bancos estatais e para os privados se eles querem emprestar dinheiro, qual vai ser o custo desse dinheiro. Ainda não tem clareza sobre isso. O plano apresentado é o que eles querem fazer. Agora, o que os Correios vão conseguir fazer, a gente vai ter que acompanhar ao longo desses próximos 2 anos. Daqui a pouquinho o Gabriel Monteiro volta para conversar mais com a gente sobre economia. Até já, Gabriel. Valeu, até.